Muito triste isso, né? E enquanto deixa de falar isso, continua falando bobagens sobre Ancine. Ele não consegue entender o papel da Ancine, ele não consegue entender que, evidentemente, nem todos os filmes ou todas as temáticas podem agradar a ele, mas um órgão público que gera emprego, renda e oportunidades, que estimula a cultura brasileira, não deve ser perseguido ou censurado pelo presidente da República. Isso não é o papel dele. Ele não conseguiu entender até agora qual é o papel de um presidente da República e, portanto, não se coloca na postura, não tem a postura que um presidente da República tem que ter, de equilíbrio, de respeito, de vocabulário, as coisas que um presidente fala, como fala, as expressões, as palavras, né? Ele usa palavras de baixo calão, como se estivesse num botequim, falando coisas que nem num botequim muitas vezes se fala, no posto de presidente da República, sem entender as consequências que tem o comportamento de um presidente da República nas suas manifestações. Vejam, por exemplo, a quantidade de besteiras que ele disse essa semana sobre outros países, né? Os comentários sobre a Argentina, desrespeitosos, atacando o primeiro colocado nas pesquisas e nas primárias, o provável presidente da Argentina próximo, ele se vê no direito de atacá-lo, de chamá-lo de bandidos, colocando em risco as relações com esse país que é o terceiro principal parceiro comercial do Brasil. Aliás, inacreditável, o ministro Paulo Guedes também disse que o Brasil nunca precisou da Argentina para crescer. É inacreditável que um presidente da República e um ministro da Economia digam essas coisas, né? Não tem o mínimo de bom senso. O Brasil sempre foi caracterizado pelo respeito para com os outros países, o princípio da não interferência nos assuntos de outros povos. O presidente da República não tem que ter preferência por esse ou aquele presidente, tem que se relacionar com um país vizinho, um país irmão, um país muito importante, ministro Paulo Guedes, para o Brasil sim. Os problemas na Argentina afetam inclusive as exportações brasileiras e o governo parece que brinca com isso, quer dizer, é uma coisa inacreditável. O presidente falou para a Alemanha que o dinheiro que a Alemanha está deixando de doar, a Alemanha e a Noruega doam dinheiro para o Brasil para proteger as nossas florestas. Diante do comportamento irresponsável do presidente e do governo brasileiro para com as nossas florestas, para com o meio ambiente, diante do antiministro do meio ambiente ou do ministro do anti-meio ambiente, né, contra o meio ambiente, a Alemanha cancelou a doação. O presidente da República falou que isso não vai fazer falta, que a Alemanha devia pegar esse dinheiro e investir no reflorestamento da Alemanha. Agora há pouco a embaixada alemã divulgou um vídeo em português, com legendas em português, mostrando as florestas na Alemanha e como a Alemanha tem de fato aumentado a área verde do país e como ela é um dos países com a maior taxa de florestas da Europa. Quer dizer, o presidente da República passando vergonha pública, fazendo o Brasil passar vergonha, abrindo mão de dinheiro que é doado pela Alemanha, pela Noruega, para proteger as nossas florestas, como se nós não precisássemos desse dinheiro. Alguém precisa avisar o presidente, alguém da equipe dele, que o Brasil se encontra numa situação financeira difícil sim. Ele parece que está em outro planeta. Não parece presidente do Brasil. As pessoas que estão em volta dele deveriam parar de bajulá-lo, como a gente vê na transmissão que ele faz ao vivo, uma cena deprimente. Ele fazendo piadas de péssimo gosto e as pessoas estão em volta rindo, como se fossem uns bobos, assim, achando graça de coisa que não tem graça. A intérprete de Libras, coitado, tendo que traduzir aquilo ali, aquelas piadas bobas, idiotas, não é? E as pessoas em volta bajulando, quer dizer, ele fala que usou um palavrão, uma pessoa que está perto diz que foi uma grande declaração. Como é que é possível uma coisa dessa? Será que não entendem a gravidade? Os jornais todos estão dizendo, os meios de comunicação, os analistas, que o Brasil está ladeira abaixo graças ao presidente e ele não se dá conta disso. Continua atacando os outros países, né? E atacando sem razão países que foram parceiros do Brasil, né? Portanto, não é razoável isso, é preciso um outro comportamento, uma outra postura
do presidente da República, seja em relação ao papel dos órgãos públicos, seja em relação aos outros países, seja em relação às pessoas que pensam diferente dele, né? Essa semana na Paraíba disse que era preciso expulsar as pessoas que pensam diferente dele do Brasil, que vão para outros países. Ele não é dono do Brasil, ele ocupa um cargo, exerce um cargo com o qual ele deve ter respeito por todos. E o presidente da República deve ser alguém que una o Brasil, que pacifique o país, que una as pessoas. Ele continua apostando na divisão. Aliás, amanhã, para quem quiser assistir, às 9h30 da noite, eu participei de um debate que foi gravado hoje na Globo News, com uma deputada do PSL, uma deputada estadual, com um ex-ministro da Justiça, falando sobre isso, sobre essa polarização que está dividindo o Brasil, dividindo as famílias, os amigos, e que ninguém suporta mais, não é?